dar as boas-vindas aqui para os nossos presbíteros. Tenho de um lado Everson Nicolini, de Palhoça, Santa Catarina. Seja bem-vindo, Everson. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos. Que alegria poder estar compartilhando com vocês. Muito bom mesmo. Boa noite. Igualmente, meu irmão. Muito bom ter aí você com a gente. Os irmãos aí de Santa Catarina, Palhoça, podem participar. E temos o alemão. Mesmo, tá? Boa. Alemão aí participou com a gente, né? Nome Claudemir. Mas meu contato é salvo como alemão. Até no Zoom aqui eu vi. Irmão, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite aos irmãos da bancada aí, né? Boa noite. Os irmãos que nos assistem. E que Deus nos dê graça hoje, né? Para falar algo que possamos edificar uns aos outros, né? Boa. É isso aí. Então já vamos nos edificando aí, como o alemão falou. Já vou puxar aqui com o Everson para iniciar a nossa conversa de hoje. Culto Mundial. Você assistiu, Everson? Assisti, Nicolas, e gostei muito da palavra, assim, e sempre já passei por muitas experiências de pessoas, às vezes, sabe, falar para mim que tinham dúvida sobre a igreja, mas eu aprendi também algo ali, ouvindo esse culto mundial, que a dúvida, muitas vezes, a gente acha que não tem, né? Eu já conheço que nem, não tenho dúvida, né, que o Senhor usa a vida do apóstolo, a vida dos irmãos, mas depois eu vi que quando eu tenho tribulação, que eu passo por experiências, né, que para os meus olhos são desagradáveis, eu posso fazer assim, às vezes, que eu estou duvidando do Senhor. Eu notei isso aí. E é uma coisa muito sutil mesmo, né, que o apóstolo deixou bem claro na ministração ali, que é algo muito sutil para as nossas vidas. Quantos que anos... a gente olha assim, não tenho dúvida, né? Mas quantos anos você está ouvindo já o Evangelho do Reino? Vai fazer 28 anos agora em janeiro. Sim. E teve, assim, momentos da tua vida realmente, assim, de tribulação, como foi citado, outra vez de solidão, assim, que Deus te deixou lá num canto um tempo, e essas dúvidas, né, em relação ao propósito de Deus, com a tua vida, a palavra, enfim, pairou no coração, no teu coração? Sabe, irmão, que eu, assim, meditando sobre isso aí, eu vejo, assim, que, na verdade, eu sempre tinha a dúvida que eu tenho sempre, que eu tive, né, nessas tribulações grandes, assim, no momento de solidão mesmo, é que eu vejo que era eu que estava trancando a obra, né? Era eu que não aceitava a palavra do Senhor. Mas eu não digo que seria uma dúvida, mas seria algo assim que dentro de mim eu olhava assim, não queria, né, aceitar essa palavra. Então eu vejo assim que nos momentos de tribulação a palavra foi muito tremenda. Então, com certeza, nas tribulações, assim, a gente passa por muitas experiências, né? E a gente sempre tem que ver que no final o Senhor dá a vitória. Foi essa experiência que eu tive, assim, sabe, irmão? E aí nunca desisti, né? Mas sempre ver o quanto que eu tenho que melhorar com o Senhor. Muito interessante. E aí, Claudemir, e esse culto mundial aí, que Deus falou em teu coração? O que mais me marcou, né, foi duas coisas. Uma que o irmão Sérgio até citou ali, né, sobre João ter discípulos, né, que é algo que nenhum de nós, né, deve gerar discípulos para si mesmo, mas sim ensinar a se alimentar da mesa, para não serem nossos dependentes, mas sim unicamente de Cristo, né? Porque quando há dúvidas em nosso coração, é porque nós não estamos diretamente ligados à videira, né? Creio eu, né? Porque se há dúvidas em nosso coração, é porque a nossa fé não é aquela fé inabalável, assim como Jesus espera de nós, né? Sim. Alemão, tem uma experiência tua que eu lembro que foi acho que foi até no programa que você participou uma vez, era relacionada à dúvida de ter sido chamado para ser presbítero, não lembra dessa? E que você chegou no encontro de Cachoeira e abriu uma palavra e estava escrito assim, uma coisa assim, vai e seja pastor, uma coisa assim, pode compartilhar com nós isso aí, que Deus tira a dúvida na palavra, né? Queria eu ter uma memória dessa. Mas eu lembro disso. Isso é algo que, acredito eu, que por mais que o TDAH é grande aqui,
Acredito que é algo que eu não vou esquecer, porque é uma prova, uma experiência que a gente tem com Deus, né? E justamente. Cheguei lá, o primeiro dia que fui à cachoeira, né? Que eu senti de quando cheguei lá, pedi para Deus. Primeira vez, se eu não me engano, que eu fiz o teste, né? Aquele teste, faz uma oraçãozinha aí, escolhe um número e abre, né? E ali eu pedi para Deus e abri a Bíblia e Deus falou. Jeremias 17, não, acho que é Jeremias, agora eu esqueci. Alguma coisa 17 e 18. Agora o esquecimento já bateu aí. Mas lá diz, né? Eu não me recusei a ser pastor. E isso chama muito, né? São inúmeras experiências, né? Ontem, por exemplo, Deus falou aqui sobre as oportunidades, né? Há um bom tempo Deus vem falando sobre escolhermos as oportunidades, vermos as oportunidades que Deus nos dá e saber escolher. E ontem foi falado principalmente sobre as vozes da nossa cabeça, sobre Deus falando e sobre as trevas falando, né? E a dúvida, né, assim como foi falado ontem, vejo eu, que nada mais é do que nós ouvindo a voz das trevas, ainda dando ouvidos ao velho homem, porque é ele quem vai gerar dúvidas em nós, né? Sim. Em nossa mente, em nosso coração. É se estivermos ouvindo Satanás, né? Estivermos ouvindo o velho homem. E você, assim, Claudemir, sempre tão passa, assim, pro pessoal, assim, que a gente precisa, né, claro, uns dos outros, somos um corpo, mas a gente não depende um dos outros, né, que o pessoal aí não depende de você, né, que você não é o mestre deles, e nem eles, né, seus discípulos, e que eles precisam da mesa, que eles precisam de Jesus, e tem também o pastor aí, né, o presbítero, para auxiliar, para ajudar, para ensinar, para cuidar, mas que eles precisam ir para a mesa, eles precisam ir para a fonte, né, que é Jesus. Tu tem sempre levado isso, então, pro pessoal aí? Com certeza. O Ministério já até anunciou, um tempinho atrás, que iria ter umas mudanças no grupo, né? No grupo familiar. Sim. Se ele falou o que seria essas mudanças, eu confesso que eu não peguei o fio da meada, ainda não ouvi. Mas algo que Deus vem me tocando, né? Que eu não tenho que ser uma pessoa que, como eu vou dizer, que não pode faltar. Eu sou o elemento daquilo lá e eu sou o principal personagem. Tanto é que nos grupos das quartas-feiras, por exemplo, várias vezes Deus me fala, ó, eu tô pronto, entrando no banho, Deus fala, ó, hoje tu não vai. Não vai hoje. E eu mando minha mulher e meu filho ir, que é próximo à casa, aqui dá uns 400 metros aqui de casa, 500 metros. E eles vão caminhando. E normalmente quando isso acontece é o dia que o grupo mais flui. Porque as pessoas, né, não deveriam, né, falo por todas as áreas, nós não deveríamos ser dependentes das nossas autoridades. Mas eu sei que ele vai falar, então tô tranquilo, eu não preciso falar nada. Se eu não falar, o líder do grupo vai falar, o presbítero vai falar. E assim a gente acaba confiando em homens, né? Sim. Ao invés de permitir que Deus flua através de cada um. Isso aí, vai sufocando os dons, né? Diga lá, Bruno. É interessante perguntar pro Everson, ele citou um ponto aí e antes, né? E eu falava sobre o Everson hoje, com o irmão Everson, e falava sobre a perseverança, que eu guardei no meu coração desde o início, né? O quanto tu falava pra gente perseverar, né? E eu, enfim, era um guri bem rebelde, não perguntava nada por vergonha, também não falava nada, às vezes não ia, né? Nos grupos, Everson, mas nunca esqueci a perseverança, de perseverar, de não desistir, de não desanimar, porque vai haver tribulações, né? Vai haver esses momentos, né, que a gente vai estar preso, né, igual João Batista, ou no meio do mar, né, com ondas batendo, mas a gente tem que perseverar. E por que você tem isso no teu coração também? Foi uma mensagem, foi uma ministração, foi a palavra, né, que tu tem até hoje, então, essa perseverança? Né, irmão, eu me lembro de uma situação que um dia eu cheguei lá de Ibirubá, até quando os irmãos falam Ibirubá, eu conheço Ibirubá, né, Bruno? Primeiro, né? Mais um que conhece, Bruno. É verdade, foi o primeiro que desbravou lá, Nicolas. Cheguei em Passo Fundo ali, eu não me lembro o que eu fui, se eu fui no mercado e tu vinha vindo assim, caminhando na rua, sabe? Eu me lembro disso aí direitinho, até na época tu era cabeludo ainda, né? É verdade. Aí o senhor falou assim, que o senhor ia te usar em muitas coisas, me lembro disso aí, que não era para nós olhar as circunstâncias, né? E aí hoje tá aí, né? O senhor é tremendo.
Mas essa perseverança, né, irmão, vem assim de muito tempo. De repente até o irmão o Sérgio lembra assim que no início da igreja foi muito difícil. A minha caminhada com o Senhor, eu vim com um filho doente, um casamento já estava destruído, né, que a gente já estava se separando quando o filho veio. E aí creio que nisso aí foi que eu consegui, né, isso aí da palavra da perseverança, porque a gente tem que perseverar mesmo. A gente escuta mesmo essa palavra aqui de João Batista. Tem ali o ministro falou que quando ele perdeu a cabeça, ele entendeu ali que Cristo tinha mandado a mensagem para ele. Então a gente tem que perseverar até o fim mesmo. E outra, a gente veja assim que o Senhor tem sido tão bondoso, né, tão longânimo com a gente, assim, ele tem suportado tantas coisas às vezes dentro das nossas vidas. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é essa perseverança aí, né? Amém. Então, assim, estou na dúvida, persevera, né? Busca, não faz que nem eu já vi muitas pessoas, assim, saíram da igreja por coisas poucas, por coisas banais, né? Eu mesmo já passei uma vez uma experiência, né, que as pessoas, não sei por que, começaram a me idolatrar. Aí vem um profeta e falou para mim, olha, isso aí não vai dar certo, vai dar um problema bem grande. E aconteceu mesmo assim, sabe? Porque se a gente olhar assim para homens na igreja, a gente sempre vai se decepcionar. Então eu vi que nessa perseverança aí que a gente tem que ter, é aquilo que o Senhor vai fazer por nós, né? Já pensou, o Senhor disse assim, que nem teve aquela conversa lá lá em Jó, né? De Deus com o diabo, né? A pessoa, Deus falar assim, aquele meu cego ali é perseverante, né? Ou passou a vida dele, a gente não sabe o que a gente pode passar, né? Mas essa perseverança tem que ser algo sincero, genuíno, assim, nas nossas vidas. E eu vejo que isso aí é o que vai nos levar à frente, né? É verdade, Everson. Muito bem. Está liberado, Vitória. Os comentários. Quem que está participando nessa noite de segunda? Tem muita gente comentando, dando boa noite. Tem alguns comentários específicos sobre a mensagem do domingo, né? A Karina Carvalho trouxe aqui, ó, Romanos 9, 32 e 33. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê, não será confundido. E depois a Karina trouxe uma pergunta, daqui a pouco a gente traz aqui para a conversa. Paula Costa também, ó. Aquele cego que clamava atrás de Jesus, Senhor, que eu torne a ver. Muitas vezes temos que clamar a Jesus, assim como aquele cego, para que Jesus possa curar a nossa cegueira, porque aquele cego, ele enxergava mais. Álvaro Cruz também, ó. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. E é isso aí, o pessoal comentando boa noite e comentando a cidade de onde participa. Joia, tá certo. E a pergunta aí tem... Podemos lá? Então tá, já vou fazer. Vamos puxar já. Pergunta aqui da Karina Carvalho, ó. Deus fará muitos tropeçarem, se escandalizarem? Ou como sucede isso aos que acham em Cristo motivo de tropeço, no caso de depuração? Para o ministro. Vamos pegar a palavra aí do ministro. Olha, isso já tem acontecido desde o início dessa igreja. Muitos já tropeçaram, caíram, né? Saíram da comunhão da igreja. O próprio Senhor separou eles da nossa comunhão aqui do reino. São irmãos, a gente reconhece, mas já tropeçaram porque acharam um absurdo a mensagem verdadeira e real do reino, a palavra da cruz. E em hipótese alguma admitiam viver aquilo. Como tem hoje pessoas que ainda não reveladas publicamente, que estão no nosso meio, que estão na mesma condição, que daqui a pouco eles terão que se manifestar para tomar o rumo que o Senhor já viu no coração deles, só falta se manifestar. Porque ninguém escapa do Senhor. Diante de Deus, todas as coisas são manifestas. Deus é luz, né? É fogo consumidor. Vai chegar um momento em que o falar do Evangelho do Reino, as pessoas não vão suportar ou vão achar um absurdo, um escândalo, um desaforo, porque hoje você se pregar a verdade de Deus diante de determinadas
classes sociais, você vai ser agredido, vai ser rejeitado, você vai ser extremamente atacado, porque eles não aceitam mais aquele tipo de... Aquele é um grande tropeço para eles na vida. Sim. Principalmente assuntos específicos. Pode falar. Falando assim sobre isso, ainda foi falado que muitos cristãos no reino, eles têm essa busca incessante por algo diferente, diferente da cruz, diferente do que Jesus é. Por que há essa busca incessante no nosso coração, na nossa mente, por algo diferente, por algo que satisfaça? É justamente porque nós não suportamos a verdade. Muitos não suportam a verdade. Por exemplo, nós temos assim pessoas no reino que escolheram coisas naturais para substituir qualquer tipo de que está acima de Cristo, e eles não percebem. Por exemplo, filho, mãe, pai, até amigos, cidade, local. Eles não vencem essas coisas para seguir o Cristo. Eles conhecem o Evangelho, né? É assim mesmo, eles não se negam para seguir Cristo. E eles estão levando a vida na igreja e pensam que estão adequados a Deus. Por exemplo, tem pessoas que colocam uma outra pessoa, uma instituição divina na frente de Deus, por exemplo, né? E eles não percebem isso. Só que aquilo está atrapalhando demasiadamente. Deus quer usá-los e não conseguem, porque eles têm aquelas filosofias encravadas na mente de que tal coisa é sagrado, tal coisa é intocável, tal coisa, sabe? Sim. E a coisa vai ficar feia. Vai chegar um momento que Deus vai tocar naquilo que eles consideram sagrado. Hein, Sérgio? E quando a Bíblia se refere em não suportarão mais ouvir a sã doutrina, isso agora que é um papo aí com os presbíteros, isso é para os ímpios que nunca ouviram ou irmãos que já estão dentro da igreja que não suportarão ouvir, embora a palavra sempre é a mesma? Não, os dois não são. Você não pensa que no nosso meio tem pessoas que não gostam de ouvir e odeiam ouvir a palavra. Sim. Odeiam, eles não querem mais ouvir, porque é a mesma coisa, porque tem que negar, porque a gente não vale não presta para nada. E aquelas coisas todas que a gente já sabe que de ano em ano vai passando e eu estou aqui para ouvir essas coisas, né? E analisar a situação aqui da casa de Deus. Não se toca numa verdade absoluta e consolidada de que são irmãos e estão salvos. Não se toca, isso não se discute aqui, nunca. O que nós discutimos é a eficácia da pessoa servir Deus, porque nós somos levantados para servir Deus, não é só para ser salvo, né? E as pessoas não querem servir Deus, as pessoas só querem ser salvas, né? Então quer viver a vida deles, quer trabalhar, quer viver com a família e não querem, então não querem se entregar para Deus. Esse é o problema. Então eu nunca vi uma pessoa servir Deus sem se entregar para ela, né? Nunca vi. Sim. Interessante que Deus ensina essa questão da consagração ser sempre presente, pelo menos eu vejo na minha vida, né? Porque isso é um cuidado para que a mente não vá se acostumando com o que o mundo ensina, né? Porque essa questão, que nem o ministro comentou agora, de se escandalizar com assuntos e aquilo que Deus ensina é como se fosse ficando algo velho, né? O mundo vai dizendo que isso é passado, que não funciona mais assim. É arcaico, ultrapassado. Que para se ter sucesso não se faz mais assim. Se a mente não está sempre sendo renovada em relação à palavra, mesmo nós não estando assim, como é que eu vou dizer, andando junto com o que o mundo ensina, mas a gente vive no mundo, né? E aquilo acaba querendo entrar e Deus tem essa proteção em relação à consagração. Para o Everson, como que tu sente isso também, né? Embora estando no mundo, não viver pelo que o mundo ensina. Verdade, né? Mas tem que, na minha opinião, assim, eu tenho, que eu vivo, tenho que cuidar muito isso. Mas eu vejo assim que certamente as pessoas, tem certas pessoas que nunca suportaram assim ouvir essa doutrina. Mas eu acho que essa palavra aí é para nós mesmos, sabe? Porque diz que nos últimos tempos muitos iriam apostatar da fé.
Então eu creio que eu cuido muito isso aí, assim, essa palavra eu sempre tem, às vezes, assim, eu medito muito nisso, assim, para que não venha a ser essa pessoa, assim, né? Porque a gente olha assim, que nem aqui a gente vive algo assim, que tem pessoas que não querem nem ouvir, não querem nem assim, sabe? Eu não digo pessoas que são da igreja, eu digo ímpios, né? Que como era fácil antes a gente falar, agora não é mais. Então, mas eu vejo que essa palavra, eu sinto o medo assim em mim, de eu não poder suportar essa doutrina, né? Dos nossos irmãos, porque a gente vê que vai vir em situações bem difíceis aí, né? Para as nossas vidas, né? Eu vejo que uma das coisas que a mensagem trouxe assim é a constatação dos frutos operados por meio da pregação da palavra, né? Quando eu olho para o passado, observo que, vindo de um outro movimento espiritual, quando eu ouvi a ministração que aqui era pregada e os frutos que ela produzia dentro do meu coração, não houve dúvida de que era o local que Deus tinha escolhido para mim, né, estar desenvolvendo a minha fé. E eu queria levar uma questão assim para o Claudemir, né, para o alemão. A única coisa que vai nos manter aqui, porque o Senhor vai solapar tirar todas as nossas bases, né? E às vezes a gente não está contra a palavra, assim, mas a gente é colocado em circunstâncias ou a fazer coisas que a gente pensa assim, isso aqui foi uma pessoa que me mandou fazer, então a gente vai se levantar contra os líderes, contra os presbíteros, contra o ministro, né? Eu já tive uma experiência assim lá na cidade de Passo Fundo, né? Que diante de um quebrantamento assim, muito grande vivido lá, por conta, obviamente, daquilo que Deus estava fazendo em mim, né? No meu coração eu pensava assim, por que o Sérgio me mandou para cá, né? Veio essa questão assim, né? Lá debaixo de um suador, assim, pegando no pesado, trabalhando. E aí Deus vai cercando a gente dos antídotos contra esses pensamentos venenosos das trevas. Eu me lembro que eu ouvi um louvor, Retorno à Sensatez. Esse louvor é um dos melhores antídotos quando o cara está assim, saindo do ar e dando voz assim, ao pensamento que está vindo que não é do Senhor. E eu lembro que aquilo me puxou para uma realidade espiritual de que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, que a palavra estava sendo pregada e o fruto da palavra era exatamente aquilo que estava sendo dito ali, né? Eu pensei assim, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas a gente não está imune aos pensamentos, mas aí tem a forma, né, que Deus dá para a gente vencer aquilo e manter a caminhada, né? Eu queria perguntar assim para o Claudemir, né, irmão, a gente tem assim essa constatação do Evangelho do Reino aqui, diante dos nossos olhos, a gente não precisa ir para uma outra cidade, né, e ver que a mensagem pregada, o que está registrado na literatura da igreja, nos vídeos, nas mensagens, quando se aplica aquilo em uma alma, acontece exatamente aquilo que Deus diz que está acontecendo. Como foi para ti essa experiência de ter essa constatação e como isso pode ser algo assim decisivo para manter você, né, assim, buscando a Deus, perseverante, assim como um líder ativo do Senhor aí na cidade? Amém. Acho que a melhor forma de responder essa pergunta é contando um testemunho meu de 10 dias atrás. Eu sempre fui um cara muito racional, né? O meu temperamento, o meu modo de viver sempre foi de confiar apenas nas coisas que eu vejo e que eu consigo, que eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer. E eu só confio naquelas coisas. E a fé foi algo que eu sempre orava para Deus, para Ele aumentar a minha fé. E últimos dias Deus tem falado muito comigo sobre fé. Até tem um louvor que Deus tem batido muito na minha cabeça. Que aquele louvor diz, a fé já está dentro de vós e ela não precisa ser aperfeiçoada. Então para que eu vou orar e pedir fé para Deus, se Ele já está dentro? Né? E daí eu me lembro daquela passagem onde Jesus estava no barco lá dormindo e só precisava alguém ir lá bater nele e acordar. E a fé é a mesma coisa. E há uns 10 dias atrás, né? Deus me provou justamente no meu conhecimento. Na minha experiência, eu como mecânico, Deus me provou justamente num cara. Onde eu sei que pela lógica, né, não tinha como. Se um cliente chegar aqui no estado que estava aquele cara e falar, vou ter que ir até tal lugar, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que chegar lá, eu tenho uma reunião, eu tenho compromisso, isso, aquilo. Eu ia falar, irmão,
me perdoa, mas tu não vai chegar. E Deus me colocou nessa prova. E eu falei, não, eu a 320 km de casa, com motor com caro fundido, eu tenho certeza disso, pela minha experiência. E eu tinha certeza que eu não ia fazer 10 km. E ali Deus começou a falar comigo. Fecha o capô e vai. Eu falei, não, porra, mas eu vou tentar. Vamos ver então. E ali quando eu fechei o capô e comecei a ir, Deus começou a me trazer pensamentos, versículos. Que Ele era o Deus dos deuses, Ele era o Deus que fazia o impossível. Ele me lembrou de circunstâncias onde orava por uma pessoa, a pessoa era curada. Saía uma dor aqui, saía ali. O outro irmão orava ou curava um câncer, fazia aquilo, isso. E ali Deus vinha me trazendo esses pensamentos, né? E eu comecei a falar sozinho com Deus dentro do carro ali. Abria a boca, gritava, falava alto. Sei lá se quem estava fora ouvia ou não. Não estava preocupado naquele momento. Né? E ali eu invocava o Senhor, citava versículos que Deus me trazia na mente, que eu nem lembro de onde estavam aqueles versículos, mas estavam ali e Deus me trazia. E ali eu repreendia Satanás e falava, ó, tá escrito tal e tal coisa, te arranca, Satanás. E eu lembro que foi uma experiência engraçada também, porque aconteceu algumas coisas e eu falava, te arreda, Satanás. Te arreda, tu foi vencido lá no começo já. Se tu se erguer, só vai pra tomar mal um tapa na orelha, mas tu vai cair. Tu já foi derrotado, tu não tem mais chance. Se tu se levantar, tu vai tomar um tapão na orelha de novo e vai cair de novo. Teu lugar é rastejar embaixo dos nossos pés. Tu não adianta querer se levantar, tu já foi vencido. Tu não tem chance. E ali, né, foi uma experiência que Deus me trabalhou em mim. E eu tenho certeza que a minha fé não aumentou, mas sim ela começou a fluir, que é como deve acontecer. A nossa fé está pronta, ela está ali. É o Cristo, é o Espírito vivo que habita em nós. Nós precisamos permitir que ele flua, né? Então eu acredito que seja esse testemunho, né? Seja mais ou menos a resposta que deveria ser dada aí, né? Muito legal. Aproveitar e perguntar para o Sérgio também. Nós temos uma live especial aí no final de semana, né? É mesmo? Temos. E eu queria aproveitar o tema, assim, Sérgio. Eu vejo assim, ó, confissão de pecados, um item guardado no guarda-roupa, né, assim, e passa o tempo, né, porque assim, é uma coisa que eu não posso passar sem ter todos os dias, até o último dia que eu vou ter aqui na Terra, é uma vida sem pecado. Eu não tenho essa opção, porque a minha natureza, ela é inimiga de Deus e vai ser até o fim. E o Senhor nos deixou essa maravilha, né, que é a expiação por meio do sangue de Jesus e ter uma consciência, né, limpa por esse sangue e desfrutar disso todos os dias. Queria falar assim um pouco do objetivo que Deus trouxe no teu coração desse assunto do final de semana e se isso tem alguma ligação com isso que nós estamos falando, de tirar esse peso do nosso coração e de viver a palavra do Evangelho assim, colocando as nossas culpas para fora, para Deus, para pedir perdão mesmo, né, de coração, confessar para o Senhor, acertar com as pessoas que a gente tem que acertar, para que Cristo possa desfrutar de nós com essa leveza também, né? Eu creio assim que Deus quer tornar familiar o nosso espírito humano, que é um ser desconhecido ainda para nós. Nós conhecemos muito pouco sobre o nosso espírito, quase nada, vou ser bem franco assim, das faculdades, das operações, do funcional, da transmissão divina através do Espírito para a nossa alma, as leis do Espírito, porque você só recebe as bênçãos de Deus por meio de leis. Se você não crer, não cumprir as leis, dificilmente tu vai receber totalmente a bênção de Deus. Então a consciência limpa, que é o tema dessa live que vai acontecer no sábado às 21h30, né? Nós vamos falar sobre de como Deus, através do espírito humano, se coloca dentro da nossa alma para fazer com que haja a limpeza da nossa consciência, né? Porque a nossa consciência é tipo
um promotor de justiça que está sempre nos acusando, sempre nos oprimindo, sempre nos inquietando. Né? E isso é extremamente saudável para nós. Né? Extremamente saudável. A consciência, quanto mais ativa e mais limpa ela é, melhor para nós. Porque aí ficamos realmente com a sensibilidade elevada e podemos confessar os nossos pecados imediatamente assim que o pecado surgir. Né? Agora, triste é aquele que convive com a consciência pesada e não dá importância nenhuma. Esse é um caso muito sério. Né? Agora, o sangue de Jesus realmente nos purifica e nos limpa a nossa consciência, e tem o processo de consciência embotada e desembotar ela. Como fazer? Né? Já tive experiência na pancada. Chá do cego. Chá de marreta. Então, eu creio assim que nós vamos começar a ver assim umas coisas bem diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver através da pregação, assim, né? Porque a pregação ela vem num nível de concentração muito grande e a gente não consegue decompor ela para a pessoa entender, né? Eu tô aqui com o banner. Eu tô aqui com o banner e tem 3 tópicos aqui, ó. Um que é a consciência, como limpar a consciência e como manter a consciência limpa. São coisas. Vai aparecer na tela aí pra vocês. Tá aí, eu não tinha pego meu celular aí pra ver. Foi postado no Instagram e Facebook do Pão de Judá. 2 e horas. rádio e TV Menorá. 2 horas atrás. Então foi pouco tempo. Consciência Limpa. Este sábado, às 9h30 da noite. 21h30, pela Rádio TV Menorá no YouTube. É isso aí, Sérgio. É isso aí. Tá certo, já que... E vamos para orar, né, irmãos? Porque são assuntos bem difíceis de a gente falar e pregar, porque só uma sabedoria de Deus pode dar uma clareza para entendimento das pessoas, né? É verdade. Muito bem, agradeço aqui as palavras. Antes de agradecer ao ministro aqui, vou com os presbíteros para nós pegar a sequência aí, né? Claudemir, muito obrigado pela participação. Amém, Deus abençoe a todos. E só para responder a mensagem do Heriberto antes ali, sobre a primeira pergunta, Jeremias 17:16, né? Lá disse, nem sei quem foi que falou na época, né? Eu só ali, mas eu não me recusei a ser pastor. E logo, consciência, assim como o Sérgio falou, né? Me acusou e falou, e tu vai se recusar? Amém, Deus abençoe a todos e que todos possam ter grandes experiências com o Senhor. Amém. Boa. Obrigada. É isso aí. Para nós, né? Everson, muito obrigado. Obrigado, irmãos, pelas palavras também de hoje, né? Foi muito edificante, né, os irmãos. E, na verdade, eu estava até pensando aqui agora, né, que o Senhor não tem dúvidas, nós temos dívidas com o Senhor, né? Amém? Não podemos ter dúvidas. Então, obrigado. Um abraço para os irmãos aí. O outro, isso aí, Sérgio, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe, uma boa noite a todos. Voltamos a semana que vem com a mesma programação aí. Em nome de Jesus.